Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone editans futura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísses os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Muito bem, graças a Deus, estamos aí prosseguindo no nosso aprofundamento, na nossa formação sobre os sacramentos. Então nós vimos anteriormente, num primeiro momento, um pouco sobre vida sacramental, depois vimos que é o Senhor quem institui, é o Senhor Jesus quem nos dá, é o Senhor Jesus quem presenteia a sua igreja com os sacramentos. Vimos a questão fundamental da graça santificante e hoje, de maneira especial, nós vamos começar a elencar sacramento por sacramento. Veremos então, primeiramente, como seria lógico, vermos o sacramento do batismo. Então, o sacramento do batismo, o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer, no parágrafo 1213, o seguinte: o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. Então essa é a definição, primeiramente, que o Catecismo da Igreja Católica, no seu artigo 1213, traz para nós. Então nós sabemos que a partir do pecado original, a partir da queda dos nossos primeiros pais, houve um romper com a graça de Deus. Mas sendo assim, o homem perde a graça da filiação divina. Tanto é que a primeira atitude dos nossos primeiros pais, segundo nos conta o livro de Gênesis, após o pecado, é o que? Se esconderem de Deus. Então Deus não é mais visto como pai. Deus é visto como um juiz. Deus é visto como um patrão. E eles então vão se esconder de Deus atrás da figueira. Tanto que quando Deus desce e eles escutam os passos de Deus,
Deus olha para o jardim e não os encontra. E aí então surge a pergunta: Adão, onde estás? E a resposta de Adão qual é? Eu escutei os teus passos, tive medo e me escondi. Então esse é o grande estrago que o pecado faz na vida do ser humano. Fez nos nossos primeiros pais e com aqueles que vão seguindo a carreira de pecadores, não é? Aqueles que acabam, infelizmente, fazendo do pecado o seu projeto de vida, que não lutam contra este mal, continuam vivendo, tendo esta relação com Deus, como juiz, como patrão, como injusto, como aquele que não compreende, enfim. Agora, o que é que conserta? O que é que abre as portas? O que é que, lógico, a partir do sacrifício de Cristo, Jesus Cristo, pela sua paixão, morte e ressurreição, nos reconcilia com o Pai. Mas como é que de maneira concreta, sacramental, isso é transmitido a nós? É através do sacramento do batismo, onde nas águas somos sepultados, aonde morre o homem velho e nasce o homem novo. E é por isso então que é chamado de sacramento da regeneração pela água na palavra. Mas que palavra é essa? Porque aqui o Catecismo da Igreja nos traz palavra com letra maiúscula. Essa palavra não é o livro da Bíblia. Essa palavra é o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No início era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós somos regenerados pela água, na palavra, isto é, no Verbo, no Cristo, somos regenerados. Por isso que o sacramento do batismo, ele é de grandíssima importância. Ele não pode ser tratado como muitos tratam, ele não pode ser encarado como muitos encaram. As pessoas muitas vezes encaram o sacramento do batismo como simplesmente uma festinha em família, algo social, uma reunião social. E por isso, às vezes, vão na secretaria das paróquias fazer briga. Não é? Porque querem que o sacramento seja celebrado do seu jeito, aos seus caprichos. Sendo que o sacramento não é meu, ele é de Cristo. E a igreja, ela administra, mas ela tem que administrar sendo fiel a Cristo. Fiel a Cristo. Depois, mais para o final, nós vamos fazer um abre e fecha aspas com relação à escolha dos padrinhos de batismo também, que é de suma importância. Mas o sacramento do batismo é algo tão grandioso, que eu não posso encará-lo simplesmente como um acontecimento social. Eu não posso encarar o sacramento do batismo como uma reuniãozinha em família, um almoço de domingo. Não é? É um acontecimento. Aliás, é um acontecimento mais importante do que a data do nascimento. A data do batismo para o cristão, ela tem que ter festividades muito maiores do que a data de aniversário natalício. Porque a data do nosso aniversário nós nascemos para o mundo. Mas no dia do nosso batismo, nós nascemos para a eternidade. Se fosse ver o ideal, não seria fazer festa de aniversário natalício, mas festa de aniversário batismal. Porque nesse dia tudo muda. Nesse dia grandes graças nos são dadas. E nós vamos ver justamente isso nesse dia. Por quê? Que grandeza é essa? Que importância é essa? Nos ajuda a entender o padre Antônio Royo Marim, na sua obra Teologia da Perfeição Cristã. Nós vamos pegar o artigo, parágrafo 297, que está justamente falando sobre o sacramento do batismo, e nos diz assim o padre Antônio Royo Marim: o nascimento espiritual do cristão, a vida da graça, ocorre pelo sacramento do batismo, que por isso recebe na teologia o nome de sacramento da regeneração. Também se chama, com muita propriedade, de sacramento da adoção, porque nos infunde
a graça santificante e nos faz filhos de Deus. E sacramento da iniciação cristã, porque por ele começa o processo de nossa vida cristã, que deve desenvolver-se progressivamente até chegar à idade perfeita, segundo a medida de nossa particular predestinação em Cristo. Olha que maravilha que o Padre Antônio Royo Marim nos diz, através dessa obra teológica maravilhosa, Teologia da Perfeição Cristã. Aqui ele nos dá de maneira mais, podemos dizer assim, mais mastigada, mais ruminada, para que possamos entender nos detalhes, nas minúcias. Então, é a partir desse sacramento que ele vai dizer que também pode ser chamado de sacramento da adoção. E por que sacramento da adoção? Porque a partir do sacramento do batismo, nós deixamos de ser meramente criaturas e passamos a ser filhos no Filho. Quer dizer, nós passamos a ter uma vida espiritual no Cristo, participar da fraternidade no Cristo. Somos irmãos, cordeiros da graça, a partir do sacramento que nos é dado por Cristo através da Santa Igreja Católica. E o Padre Antônio Royo Marim continua: em seu significado real, o batismo pode ser definido como sacramento da regeneração espiritual, mediante a ablução com água e a invocação das três divinas pessoas da Santíssima Trindade. Então nós vamos ver um pouquinho agora o que essa frase quer nos dizer, o que essa definição diz para cada um de nós. Então vamos ver, o batismo é um sacramento. Então veja, a definição de sacramento nós já vimos lá na introdução, na primeira formação, eu não vou me deter agora aqui. Da regeneração espiritual. Então veja, é a diferença específica que distingue o batismo de todos os demais sacramentos. Essa regeneração espiritual leva consigo muitas coisas, como veremos em seguida nos efeitos do batismo. Então, do que se trata essa regeneração? Logo nós vamos ver aqui nos efeitos que o batismo produz e vamos entender qual é a forma que esse sacramento regenera a nossa vida. Mediante a ablução com água. Então o sacramento, ele precisa de uma matéria. No sacramento nós usamos duas matérias, o óleo e usamos a água. Então aqui ele vai falar da ablução com água. Então é uma das matérias que são necessárias para o sacramento ser válido. E aqui eu faço um abre e fecha parênteses, para dizer que em perigo de morte, vamos supor que você está num hospital, aquela criança está morrendo, ela não é batizada, e ali se você não tem acesso de forma alguma à água, que às vezes tem que ser aquela água buricada, aquela água já esterilizada, para fazer o batismo na criança, você pode usar até a sua saliva. Você pode, na sua saliva, se aquela criança vai morrer, batizá-la ali, fazer o sinal da cruz e pronunciar a fórmula, Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali aquele batismo é válido e depois ele só vai ser confirmado na igreja, se a criança vier a sobreviver. Caso ela venha a falecer, aquilo valeu como sacramento do batismo, porque você usou a matéria e você usou a fórmula correta. Isso é muito interessante. Pode acontecer tanto com a ablução, isto quando a água é derramada na cabeça da criança ou do adulto, ou também por imersão, quando se utilizam piscinas, pias batismais apropriadas para que a criança ou o adulto sejam mergulhados na água. É feita a imersão, que aí o significado é muito mais forte, embora o efeito é o mesmo. Aqueles que estão presenciando e aquele que está recebendo o batismo consegue perceber através daquele sinal da imersão
o real significado, né, que é a morte, isto é, ele desce nas águas, a morte, ele afunda, e quando ele levanta das águas, a ressurreição. Morre o homem velho, nasce o cristão. Morre o Adão, nasce o Cristo. Né? Aquele que vai receber o sinal que é indelével, que ninguém pode apagar, que ninguém pode tirar. Né? Ultimamente está na moda alguns grupos ativistas se reunirem e quererem renunciar ao batismo, rasgar o batistério, enfim. Né? Podem fazer isso, podem pôr fogo no batistério, podem fazer uma oração pública, uma frase pública, eu renuncio ao meu... Não tem efeito isso. Né? Porque o Catecismo da Igreja Católica vai falar que nem todas as forças do inferno reunidas poderiam apagar o sinal do batismo. Ele é indelével, isto é, não há maneira de se apagar. Não tem como apagar o sinal do batismo. Isso é maravilhoso, porque uma vez batizado, cristão para sempre. Se teve a fórmula correta, se teve a matéria correta, cristão para sempre. Né? Nada pode apagar essa marca. Royo Marim continua, e a invocação das 3 pessoas divinas da Santíssima Trindade. Então, ele vai dizer, é a forma própria do sacramento do batismo, indispensável para a sua validade. A invocação das pessoas divinas deve ser expressa. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não é suficiente batizar em nome da Santíssima Trindade, e menos ainda no nome de Cristo. Por quê? Porque não foi assim que Jesus ensinou. Né? Quando Jesus ensinou e mandou os apóstolos batizarem, ele foi explícito na fórmula que ele ensinou. E de batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não se é válido o batismo se o ministro do batismo dizer eu te batizo em nome da Santíssima Trindade. Ou se disser eu te batizo em nome de Jesus, ou em nome do Cristo, ou em nome de Jesus Cristo. Não. A invocação ela deve ser trinitária, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Qualquer elemento estranho que for inserido nesta fórmula torna o batismo inválido. Porque algo tão sério, algo que nos faz nascer para o céu, a igreja leva extremamente a sério. Então, ou é como Jesus ensinou, ou não vale. Né? Nós não podemos inventar moda, como hoje se gosta de inventar moda na liturgia, se gosta de inventar moda em tantas coisas. É gente que quer casar entrando de moto na igreja, é gente que quer casar entrando com um hino de time de futebol, é gente que, quer dizer, na verdade ele não está celebrando o sacramento, né? Ele está celebrando ele mesmo, ele quer se colocar no lugar de Cristo. Né? Então vamos entender essa questão do sacramento, porque é algo sagrado, são os tesouros da igreja. E à medida que a gente vai entendendo aquilo que Cristo nos deixou, nós vamos tratando com muita reverência, com muito respeito, com muita sacralidade, com muita piedade. Né? Então o sacramento do batismo ele não se reduz à catequese, ali dos padrinhos, dos pais, né? Ou no batismo de adulto, um período de preparação de catequese de adultos e pronto, foi batizado, recebeu como se fosse um diploma, uma formatura. Né? É muito, muito maior que isso, e é por isso que a igreja leva muito a sério essa questão. Infelizmente a gente sempre encontra quem não leva. Né? Tem catequista que não leva a sério, que não prepara direito. Né? Infelizmente tem paróquias que não levam a sério, não preparam os pais e padrinhos direito, vai aceitando qualquer um para ser padrinho. Né? Qualquer um que eu digo não é reduzindo a pessoa, mas pessoas que estão incorrendo em penalidades canônicas, pessoas que não estão canonicamente legais dentro daquilo que a igreja propõe. Né? A pessoa não está vivendo uma vida no estado de graça, não quer nem saber de viver a fé, enfim, e se vai empurrando para fazer o politicamente correto, para não perder a amizade. Né? Ah, porque a pessoa paga o dízimo, fica chato. A igreja não é clube. Né? A igreja ela é a portadora da verdade. Se a pessoa é dizimista e ela acha que por ela ser dizimista funciona como um clube, eu pago uma mensalidade e tenho direito a usar a piscina, então que pare de ser dizimista.
né? Nós estamos tratando aqui dos mistérios de Cristo. Então eu não pago para ter direito, eu pago porque eu creio. Eu não pago um dízimo, eu não dou a minha colaboração, né, como se fosse uma... Agora a igreja tem obrigação em me devolver isso fazendo o que eu quero, de forma alguma. A igreja tem a obrigação de manter a verdade. Isso eu não estou preparado para a verdade, paciência. Paciência. Não é mesmo? Então vamos aos efeitos do batismo. O batismo nos dá efeitos maravilhosos. E falando nos efeitos, nós voltamos ao item da regeneração espiritual. Porque agora nós vamos entender o que é essa regeneração. Então vamos lá. Primeiro, infunde-lhe a graça regenerativa, dando-lhe a vida sobrenatural. Então isto é, nos coloca novamente na comunhão com Deus. Aquilo que o pecado estragou e que Cristo nos conquistou novamente através da sua paixão, morte e ressurreição. Naquela hora do batismo, eu recebo. É a graça regenerativa, dando-me uma vida sobrenatural, me tornando apto, me dando graça suficiente para ter uma vida de comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, converte-o em templo vivo da Santíssima Trindade. Então, a partir de agora, meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, não existe esse negócio de meu corpo, minhas regras. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu posso rejeitar isso. Depois, atingindo uma certa idade, dando uns parafusos soltos aí, não quero mais saber desse negócio de ser cristão, não. Meu corpo, minhas regras. Problema teu. Vai ter que se resolver com Deus depois. Porque a partir daquele momento que você foi batizado, você é templo da Santíssima Trindade. Terceiro, torna-o filho de Deus e herdeiro da glória. Até então, criatura. A partir do batismo, filho de Deus, cordeiro de Cristo, herdeiro da glória. Outro ponto, torna-o membro vivo de Jesus Cristo. Acredito que vocês devem se lembrar daquela famosa passagem bíblica do Evangelho de São João, capítulo 15, onde Jesus fala da videira verdadeira. Ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. E qual é o efeito do batismo? Me torna membro vivo de Jesus Cristo. Então, ele vai pegar e vai me enxertar na videira verdadeira que é Cristo. Para quê? Para que eu possa produzir frutos. Frutos de santidade. Esses são os frutos. Tem pessoas que acham que produzir frutos é pregar, é ser catequista, é varrer a igreja. Isso não é fruto. Tá? Isso é um despertar da consciência que eu tenho que ter de cristão e ver que isso faz parte da minha vida. Se eu acredito na igreja de Jesus Cristo, se eu acredito que ali a fé me é transmitida, que ali a vida me é transmitida através do sacramento, desculpa, eu não gosto muito de usar esse termo, mas não faço mais nada que a minha obrigação. Ser catequista, ficar na porta da igreja na recepção, cantar na missa, ler, nos diversos trabalhos, nas pastorais, nos movimentos, não é mais nada que a minha obrigação. Então, o fruto não é isso. O fruto é o quê? Ser santo. Os frutos do batismo não são os serviços. Os serviços vêm de uma consciência cristã. E essa consciência cristã, ela brota do fruto. E o fruto é a santidade. Então, à medida que eu vou me configurando a Cristo, que eu vou deixando a palavra de Cristo moldar a minha vida, mudar o meu coração, que o meu coração vai se tornando semelhante ao coração de Jesus, esse é o fruto. Então, a minha consciência vai despertando. Eu preciso ajudar, eu preciso fazer. Deus me deu dons, Deus me deu graças, Deus me concedeu o dom de falar, então eu devo falar. Deus me deu uma boa voz, eu preciso cantar. Deus me deu o dom de ler, então eu preciso ir lá e ler bem para que as pessoas compreendam bem a palavra de Deus. Entende? Então os frutos, não pense que é aquele monte de serviço que a gente assume na igreja, não. Os serviços que nós assumimos na igreja é consequência do fruto, porque o fruto é a vida de santidade, é a vida em Cristo que eu preciso ter, tá? Abre e fecha parênteses de novo, o que não diz que a pessoa que trabalha na igreja é santa.
né? Porque muitas vezes, infelizmente, né, são seres humanos. Eu, você, todos nós temos os nossos defeitos. Nós estamos na luta, estamos no caminho, estamos na luta aí de vencer a nós mesmos, vencer o mal na nossa vida, vencer os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos vícios, não é? Mas quanto mais nós nos colocamos a serviço de Deus, a serviço da igreja, mais nós vamos dando disposição, porque é ali no caminho que Deus vai nos curando, né? Então, primeira coisa, produza frutos e frutos de santidade. E por causa do fruto de santidade, se coloque a serviço, porque é no caminho que Deus vai curando o seu coração, curando a sua vida, curando a sua história, né? Outro efeito que o sacramento produz: imprime o caráter de cristão, isto é, aquele sinal que é indelével, que ninguém pode apagar, né? E me incorpora à igreja. Quando fala que me incorpora à igreja, eu não estou dizendo a sua paróquia, eu não estou dizendo a diocese de Jundiaí e não estou dizendo a igreja de Roma. Eu estou dizendo que você faz parte da igreja de Cristo. A igreja católica, como diz o documento do Concílio Vaticano II, ela faz parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela subsiste na igreja católica. Ela é uma parcela da igreja de Cristo. Nesse mundo, nessa sociedade, a igreja de Cristo subsiste na igreja católica, mas ela é muito maior do que a igreja católica. Como assim? O que você está dizendo? Sim, porque as almas que estão no purgatório fazem parte da igreja de Cristo. E ali está a igreja padecente. As almas que estão no paraíso fazem parte da igreja de Cristo. E elas são a igreja triunfante. Nossa Senhora, os santos, os anjos, os nossos irmãos que já morreram e estão no céu, já fazem parte da igreja gloriosa, a igreja triunfante, que é a igreja de Cristo. Então nós temos uma igreja triunfante, que é o paraíso, nós temos uma igreja padecente, que é o purgatório, e nós temos uma igreja militante, que é a igreja católica. Essas três realidades compõem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja de Cristo é muito ampla, muito ampla. E você é incorporado nesta igreja, através da igreja católica, pelo sacramento do batismo. E o outro efeito, que o sacramento produz, perdoa-lhe toda a pena devida pelos pecados. Então veja, no sacramento do batismo, todas as penas temporais que os meus pecados poderiam acarretar, elas são apagadas. Isso, para nós entendermos um pouco melhor, teremos que partir mais para uma realidade de batismo de adultos, né? Porque a criança, ela não cometeu nenhum pecado ainda, né? O que vai acontecer no sacramento é o pecado original, herdado dos nossos primeiros pais, serem apagados, e as penas deles. Mas já o batismo do adulto, o adulto já viveu, já fez escolhas erradas, infelizmente muitas vezes trocou os pés pelas mãos, não refletiu bem ao escolher as coisas, enfim, e acabou pecando e pecando por diversas vezes, e muitas vezes, e às vezes as coisas são graves, e só depois conheceu a igreja, só depois conheceu Jesus, e ficou ali todo aquele acúmulo das penas temporais dos pecados cometidos. Então o que vai acontecer na hora do batismo? Tudo isso vai ser zerado. A pessoa fica como um carro zero, né? Lá na concessionária, zeradinho, novinho, com graça suficiente para ser santo. Tudo é zerado. Olha que efeito que o sacramento do batismo produz. Por isso que tem que ser uma preparação muito eficaz, uma preparação muito séria para receber esse sacramento. Não é mesmo? Por aquilo que você está vendo, acredito que você já percebeu. Não pode acontecer uma preparação de qualquer forma. Por isso que a igreja exige, uma catequese, exige às vezes um acompanhamento. Conheço paróquias que têm o belíssimo trabalho de fazer a catequese dos pais e padrinhos na casa, na família, para poder conhecer a família e
ver de fato o que a família está buscando, o que a família está querendo para aquela criança. Né? E isso é muito importante. É o bom pastor, é a igreja com o rosto do bom pastor indo ao encontro das suas ovelhas. Isso é muito belo, muito belo. Né? E é lógico, o sacramento do batismo tem as suas exigências, não é mesmo? Eu não recebo o sacramento do batismo por receber. Ele produz todos esses efeitos maravilhosos que nós acabamos de ver. Mas porta também os meus deveres. Né? Esses são os meus direitos pelo sacramento. Agora, quais são os deveres? O que cabe a mim? Tudo isso que nós vimos até agora é a ação de Deus. É a graça da Trindade operando na minha vida. Agora, a minha parte. O que eu devo fazer após o sacramento do batismo? O que cabe a mim agora como um batizado, se eu sou adulto? E como criança, né? O que cabe aos pais? Zelarem por aquela criança, para que aquela criança caminhe na presença de Deus, cresça na graça e no conhecimento do Senhor, como vai dizer a carta de São Pedro. Então, quais são essas duas exigências principais que o padre Roio Marim vai falar aqui na Teologia da Perfeição Cristã? Primeiro, morrer definitivamente ao pecado. A primeira e mais elementar exigência do batismo é a definitiva morte para o pecado. Em um cristão consciente de sua excelsa dignidade de filho de Deus, o pecado deveria ser materialmente impossível. Ninguém daria sua vida temporal em troca por uma bagatela de alguns centavos. Não há comparação possível entre a vida sobrenatural e tudo que em troca dela nos possam oferecer o mundo, o demônio e a carne. Até morrer para o pecado. Essas crianças precisam ser educadas na fé cristã, educadas na graça de Deus, com uma consciência delicada, com uma consciência refinada. Mas se os pais não levam uma vida também assim, fica difícil, porque a criança ela aprende muito pelo exemplo. Então, se as crianças veem os pais mentirem, ela vai mentir. Se a criança convive com quem fala palavrão, a criança vai aprender a falar palavrão. Se a criança convive com quem fuma e bebe, provavelmente está abrindo portas, despertando nela a curiosidade para que um dia ela queira provar aquilo também. Se a criança cresce num ambiente perturbado, conturbado, se não for uma graça especial ali que a preserve de alguma forma daquilo, como eu já vi acontecer, a criança ela acaba seguindo também o mau caminho. Então veja, por isso que entra o papel aí dos padrinhos. Quem é que pode ser escolhido como padrinho? Quem tem condição de despertar na vida da criança o desejo pela graça de Deus, o desejo pela santidade. Por isso não é reduzir ou desprezar as pessoas, é aí que as pessoas não entendem. Por exemplo, se você pega um casal para ser padrinho de batismo, para serem padrinhos de batismo, e esse casal tem algum impedimento canônico, por exemplo, eles não são casados na igreja. Ora, se eles não são casados na igreja, eles não estão em estado de graça. Se eles não estão em estado de graça, qual exemplo que eles vão suscitar na vida da criança para que ela queira viver em estado de graça? Você me entende? Então não é ruindade da igreja, não é discriminação da igreja. Mas eu queria que uma dupla fossem padrinhos ou madrinhas de batismo do meu filho. Não tem como. Por quê? Porque não estão vivendo uma vida na graça do Senhor. Não estão vivendo uma vida de acordo com a prescrição da palavra de Deus. Então não é uma questão de exclusão, de discriminação. Por quê? Porque a igreja não é dona da verdade. A igreja é guardiã da verdade. A igreja não pode mudar o que está no Evangelho, não pode mudar ao seu bel prazer para se adaptar àquilo que o mundo moderno acha que é certo ou errado. De forma alguma. Então, quando a igreja faz isso, é para zelar pelo sagrado. Não é? Então, escolha bem os padrinhos dos seus filhos. Se você é adulto, escolha bem quem serão os seus padrinhos. Se você é catequista, oriente bem os pais dos seus catequizandos, quem é que pode ser,
escolhido para ser padrinho e madrinha de batismo. Pessoas que são assíduas na igreja, pessoas que vivem uma vida sacramental. Não é porque é amigo, porque é vizinho, porque é tio, porque é tia, porque é vô, porque é vó. Não é? Veja, é algo... se você acha que eu estou errado, então até agora você não entendeu nada do que foi falado. Volta o vídeo lá, ou melhor, volta lá na primeira formação, há 3 vídeos atrás, e comece a assistir tudo de novo. Comece a ver tudo de novo, a anotar, porque você não entendeu nada do que foi falado. É algo muito grandioso que Deus está a nos dar. E nós não podemos tratar do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus. O sagrado se trata com a devida reverência. Então, veja, é algo muito sério. Se uma pessoa tem pais que vivem no pecado, padrinhos que vivem no pecado, como que essa criança vai crescer na graça? É um desafio. Por isso, se os pais não vivem uma situação regular, que pelo menos os padrinhos vivam. Que pelo menos os padrinhos vivam. Porque às vezes ali na situação dos pais não tem como consertar. Às vezes o casal é segunda união, não dá nulidade, então não tem o que fazer. Mas, para os padrinhos é possível escolher acertadamente. Então escolham acertadamente a fim de que a criança possa crescer, ser educada e formada a morrer definitivamente para o pecado. E o segundo ponto, o viver com Cristo em Deus, quer dizer, o desejo de viver com Cristo. Tem crianças que não são levadas pelos pais na missa. Ora, se os pais não levam, os padrinhos precisam levar. Mas ninguém mandou te escolher de padrinho, você não aceitou? É uma responsabilidade, você precisa levar. É por isso que hoje, eu particularmente não aceito mais ser padrinho de batismo. Porque eu não tenho condições, devido a todo o trabalho da comunidade, de acompanhar. Eu tenho 2 afilhadas, que eu não consigo dar a devida assistência. Então, é um peso que eu carrego, é uma responsabilidade que eu carrego, no sentido de que eu não consigo dar assistência devido à vida missionária, devido a todo o trabalho que eu tenho. Uma eu consigo ver com mais frequência porque é da minha família, a outra eu não consigo quase ver. É muito raro eu ter contato. E eu sei que tudo isso um dia eu vou ter que prestar contas a Deus também. Por quê? Porque eu não consigo estar em contato. Então veja, não queira você carregar uma responsabilidade, como eu fiz aí há anos atrás, e que você não vai conseguir corresponder, porque é duro. Porque depois você vai chegar diante de Deus e daí? É algo muito sério. Então faça isso com responsabilidade, porque depois você deve ser um colaborador assíduo, ativo, para o seu afilhado, para a sua afilhada, viver com Cristo em Deus. Viver com Cristo em Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande, ainda mais no mundo de hoje, onde as pessoas não estão nem preocupadas com nada. Não estão nem preocupadas com nada, infelizmente. As pessoas querem estudar muito, trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, se divertir muito, comer muito. E Deus não faz parte, não tem lugar. Então, se não formos nós, pais e padrinhos, a zelar pela vida dos nossos, eles sozinhos não conseguem, porque quando chega na escola, se é que nós podemos chamar de escola, essa bagunça que hoje existe, é uma desordem que se reúne todo mundo na mesma sala, é uma desordem. Acho que essa pandemia foi providencial nesse sentido, pôs todo mundo em casa, tirou um pouco dessa desordem que é a escola. E os pais surtam, porque também não estão preparados para serem pais e mães, acabam surtando, querendo devolver na escola. Mas saiba, é responsabilidade dos pais. Então, quando chega na idade de ir para a escola acaba engolindo ou o mau comportamento dos colegas, dos amiguinhos, ou, infelizmente, até a fala ideológica podre de alguns professores, que acabam manchando, denegrindo toda a questão da vida da fé, da igreja, contando de maneira completamente distorcida
principalmente professores na área de história. Eu sei porque eu sofri muito nessa questão. Eu já participava da igreja, o que eu ouvi ali de alguns professores de história não foi brincadeira. E muitos são convencidos, porque infelizmente são formadores de opinião e conseguem convencer muitos que acabam manipulando pensamentos de muitos, colocando numa posição completamente contra a igreja. Então, como manter a fé? São os pais e padrinhos, para que não se perca a graça recebida no sacramento, para que se leve a termo. E o que é levar a termo? Viver a vida de santidade. Depois continua o Catecismo da Igreja Católica, nós já estamos finalizando. Nós vamos pegar lá o artigo 1257, que vai dizer o seguinte: Catecismo da Igreja Católica, artigo 1257. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Também ordenou a seus discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. O batismo é necessário para a salvação, para aqueles aos quais o Evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir esse sacramento. A Igreja não conhece outro meio, senão o batismo, para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. É por isso que cuida de não negligenciar a missão que recebeu do Senhor, de fazer renascer da água e do Espírito todos aqueles que podem ser batizados. Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo, mas Ele mesmo não está vinculado aos seus sacramentos. Muito bem, vamos entender o que esse artigo aqui quer dizer. A Igreja não conhece outro meio a não ser através do sacramento do batismo para introduzir o fiel na bem-aventurança eterna. Depois o mesmo artigo vai dizer: o Senhor afirma que o batismo é necessário para a salvação. O batismo é necessário. Então quem não é batizado? Não sei dizer. A criança, tudo bem. A criança, às vezes, que morre sem o batismo, nós sabemos que Bento XVI já se pronunciou sobre isso, principalmente as crianças que foram abortadas, ou abortos provocados, ou abortos espontâneos, ou outro tipo de fatalidade que pode acontecer de uma criança morrer sem o batismo. Deus tem os seus meios, Eu já ouvi uma explicação muito coerente de um sacerdote que é doutor em teologia moral, onde ele dizia que assim como houve, e esta é uma das explicações que a igreja dá, assim como houve a descida de Jesus na mansão dos mortos para ali se revelar àqueles que tinham morrido antes da sua vinda, do seu nascimento, antes de Jesus ter se revelado, e ele foi ali anunciar e se mostrar como Salvador, e aqueles que creram subiram com ele. E ele dizia: acontece a mesma coisa, quando uma criança morre sem o batismo, Jesus se mostra àquela alma, porque aquela alma não é uma criança, o corpo é uma criança, mas a alma não, e o que está ali diante de Deus, naquele momento é a alma, aonde Jesus se mostra como Senhor e Salvador, e ali aquela alma aceitando a salvação em Jesus Cristo, ela é redimida, e Jesus a introduz no paraíso celeste, na glória celeste. Então veja, agora, uma pessoa adulta que rejeita o batismo, eu não sei dizer, se ela rejeitou conscientemente, provavelmente o índice aí, a taxa de porcentagem de condenação é muito alta, porque ela não quis a salvação, e nisso consiste o pecado contra o Espírito Santo. Também, se a pessoa não quer ser batizada na igreja católica, se ela for batizada numa outra igreja, onde esse batismo não é reconhecido, não é validado pela igreja católica, ela pode ser salva? Também não sei. Isso depende, ela vai ser salva, ela pode ser salva? Ela pode, mas ela vai ser, eu não sei. Porque é o Senhor que conhece as consciências, os corações, a escolha de cada um, a história de cada um, e isso não cabe a nós julgarmos. Mas é Deus que sabe, Deus que conhece. Agora eu, como católico, como cristão,
católico, a Igreja Católica Apostólica Romana, eu creio no que está na Palavra de Deus e no Catecismo da Igreja Católica. E aqui está falando, o batismo é necessário para a salvação. Então eu sei que para eu ser salvo, eu preciso viver o meu batismo. Né? Se você que está me assistindo é católico, você foi batizado na Igreja Católica, para você ser salvo, você precisa viver o seu batismo. Né? Fora disso, é com a misericórdia, é com a pedagogia de Deus, é Ele quem sabe, ok? Deixemos nas mãos do Senhor, que é rico em misericórdia, mas também do Senhor que conhece todas as coisas, que sabe o profundo do coração. Né? Eu acredito que já deu para nós termos uma compreensão sobre o sacramento do batismo, sobre as questões dos padrinhos, eu já falei, já foi explicado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí o comentário no vídeo e na medida do possível nós vamos respondendo. Okay? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no canal Dominus Salus, ative as notificações e deixe o seu comentário aí embaixo, dê um like no vídeo, não é? E deixe a sua dúvida ou o seu comentário. Se for alguma dúvida, nós vamos dar um jeito de estar respondendo e esclarecendo, ou num vídeo final, esclarecendo todas as dúvidas, ou respondendo aí mesmo embaixo da sua pergunta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.